Pessoal, hoje vamos trabalhar com a aula número 3 sobre a LDB. Então, inicialmente, vamos falar sobre os sistemas de ensino, começando pelo Sistema Federal de Ensino, que ele corresponde às instituições de ensino mantidas pela União, são as faculdades federais, as escolas técnicas federais, institutos de educação, Conselho Nacional de Educação e outros. E também pertence ao sistema federal as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Então, são as faculdades privadas que estão vinculadas ao sistema federal de educação. E está dizendo aí os órgãos federais de educação, como eu disse já, é o Conselho Nacional, o INEP e outros. E o sistema de ensino dos estados e Distrito Federal, eles compreendem as instituições mantidas por esses sistemas, né? O estadual e Distrito Federal, e as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal também pertencem a esses órgãos, né? E as instituições de ensino fundamental e médio que foram criadas assim pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal. E os órgãos da educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Então, são os conselhos, né? Conselho Estadual e Conselho do Distrito Federal. Agora, com relação às escolas de educação infantil que são criadas no Distrito Federal, elas pertencem ao sistema de educação do Distrito Federal. Por exemplo, escolas particulares, aquelas escolas de educação infantil e também outras escolas que são mantidas assim do ensino médio e ensino fundamental que pertencem ao Distrito Federal. Os sistemas municipais de ensino, eles correspondem ao ensino fundamental, médio e educação infantil, que são mantidas pelo próprio sistema municipal. E as instituições de educação infantil particulares. Então, as escolas particulares de educação infantil, em cada município, elas pertencem ao poder público municipal, quer dizer, elas são supervisionadas pelo poder público municipal e também são autorizadas pelas prefeituras. E isso acontece em todos os municípios do Brasil. E agora vamos pensar o seguinte: quais são as categorias administrativas das escolas? São públicas aquelas mantidas e administradas pelo poder público. São as privadas aquelas mantidas por pessoas físicas ou jurídicas. E as comunitárias na forma da LDB. Outro detalhe importante aqui, que as instituições de ensino privadas e comunitárias, elas podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específicas. Então, por exemplo, uma escola particular ou uma escola comunitária, ela pode ser, por exemplo, seguir uma ideologia católica, uma orientação religiosa católica, presbiteriana, quadrangular ou de outra, né? E as instituições de ensino privadas e comunitárias, elas podem ser filantrópicas. Essas filantrópicas, elas não prevê lucro, né? Então, elas não visam lucro, são as filantrópicas. Então, elas podem receber subsídios assim de órgãos públicos. Vamos ver agora os níveis e modalidades da educação e ensino. Temos aqui níveis escolares da educação escolar. Vejam que no Brasil nós temos dois níveis
dois níveis escolares, a educação básica e a educação superior. A educação básica ela é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Detalhe importante, a educação básica tem como finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho, vejam mais, e em estudos posteriores. Então, quando se fala em finalidade da educação básica, destaquem isso aí, progredir no trabalho e também em estudos superiores. Objetivos princípios da educação básica. Guarde esse termo, princípio. Alfabetização plena e formação de leitores, que são requisitos assim essenciais para cumprir a finalidade da educação. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade ou na competência, né? Pessoal, vejam bem, então uma escola pública ou particular, ela pode ser organizada em séries anuais, pode ser períodos semestrais, por exemplo. Então as escolas, principalmente universidades, faculdades em geral, elas são semestrais, mas pode ser, por exemplo, uma escola de ensino fundamental e médio pode criar ciclos, por exemplo, onde não existe reprovação. E assim por diante. Outro detalhe obrigatório para todas as escolas de ensino fundamental e médio. O processo de reclassificação ele é comum para o ensino fundamental e ensino médio. O que é a reclassificação? Quando a escola recebe um aluno, por exemplo, que foi retido, um exemplo lá no 6º ano, mas ele pode prestar um exame, um conjunto de provas e ser aprovado e passar para o ano seguinte. Outro detalhe aqui, calendário. O calendário ele deve adequar às peculiaridades locais. O que significa isso? Tem regiões que em épocas do ano chove muito, ou o pessoal da área rural, por exemplo, está plantando. Então, o calendário escolar pode ser ajustado para atender essa necessidade, principalmente da área rural e econômica. Agora, o que não pode haver é redução das horas letivas nem dos dias letivos. O calendário precisa ter, aliás, daqui a pouco eu falo, 200 dias letivos para o fundamental e 200 dias letivos para o médio, excluído o tempo para recuperação e exames finais. O calendário, então, tem que ter 200 dias, inclusive na educação infantil tem 200 dias, né? O ensino fundamental precisa ter uma carga mínima de 800 horas. Quando eu falo 800 horas, é 800 horas relógio, hein? E o ensino médio, uma carga horária mínima de 1.000 horas, 1.000 horas relógio. Agora, nós tínhamos falado sobre a reclassificação. Agora vamos falar sobre a classificação. A classificação pode ser em qualquer série ou etapa, veja o detalhe, hein? Exceto a primeira do ensino fundamental. E ela pode ser feita por promoção para alunos que cursaram uma série ou ano. Por exemplo, o aluno cursou o 1º ano, então ele é promovido para o 2º ano, na verdade ele é classificado no 2º ano, e assim sucessivamente. O aluno pode também ser classificado por transferência, ele vem de uma escola e é classificado na mesma série que ele estava, na escola que ele chegou. Na escola, por exemplo, ele é classificado, dependendo da situação, ele chega, por exemplo, ele estava numa escola lá no 6º ano, aí ele é transferido, ele é classificado no 6º ano da escola nova.
a classificação independente de escolarização anterior. O que é isso? Parece até esquisito, mas se chega um aluno que não tem documentação nenhuma, a escola poderá classificá-lo em qualquer ano do ensino fundamental ou série do ensino médio, mediante exame de competências de acordo com a BNCC. E nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial. Essa progressão parcial não é obrigatória nas escolas, mas as escolas podem ter a progressão parcial. Por exemplo, o aluno foi aprovado em 8 disciplinas, e aí o curso tinha 10 disciplinas. Então ele vai para a série seguinte, e essas 2 que ele foi retido, ele cursa essas no ano seguinte, de acordo com o estabelecido no regimento escolar. O inciso 4 aqui. A escola pode organizar turmas com alunos de séries distintas para algumas disciplinas, principalmente línguas estrangeiras, artes ou algum outro componente curricular, mas isso é importante observar o que diz o sistema de ensino da qual a escola faz parte. Mas, por exemplo, uma escola tem alunos que têm uma competência em inglês bastante desenvolvida, ela pode juntar alunos de diversas séries e montar uma turma. Não existe nenhuma ilegalidade nisso. A verificação do rendimento escolar deve seguir o seguinte critério: avaliação contínua e cumulativa. A avaliação contínua é aquela que o professor faz em sala de aula, quando ele faz a avaliação e inclusive depois ele retoma conteúdos e tal, e ele faz uma avaliação na própria sala de aula, no dia a dia. Ele pode fazer isso. Agora, precisa tomar cuidado que a avaliação deve ser durante o ano todo, além das provas que ele faz. Possibilidade de estudos para alunos com atraso escolar. Por exemplo, a escola pode fazer uma preparação para que o aluno acelere os seus estudos, mas isso precisa verificar a questão de idade, porque precisa seguir a correspondência idade-série de acordo com as determinações do sistema de ensino. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado, é isso que eu tinha falado também. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Detalhe aqui, obrigatoriedade de estudo de recuperação. Então, as escolas todas de ensino fundamental e médio são obrigadas a promover estudos de recuperação, mas não necessariamente paralelos. Vejam que aqui está dizendo de preferência paralelos. Então, essa recuperação pode ser feito na própria sala de aula. Logicamente, aí precisa seguir o regimento escolar da escola e precisa verificar o que é imposto pelo sistema de ensino, mas não precisa ser paralelo. Controle de frequência fica a critério da escola. Não é que fica a critério, deve ser feito pela escola. E detalhe importante, o aluno precisa ter 75% do total de horas letivas para aprovação. Vejam que tem algumas escolas que não cumprem esse inciso aqui. Então, esse é o tipo do assunto que pode cair em concurso público, porque 75% é obrigatório, mas não é por disciplina não, hein? É do total de horas letivas. Isso está previsto aqui na LDB. Próximo aqui, cabe a cada instituição de ensino expedir a documentação, históricos escolares, conclusão de curso, conclusão de série, diplomas,
Lembrando o seguinte, quando o aluno estuda numa escola particular, a escola não pode cobrar o primeiro documento que ela fornece, por exemplo. Ela vai fornecer o histórico escolar. Primeiro, ela não pode cobrar. Certificado de conclusão, ela não pode cobrar. Diploma, ela pode cobrar. Então, esses detalhes são importantes. Agora, pedir um histórico escolar na escola pública, a escola pública não pode cobrar do aluno. Carga horária mínima anual do ensino fundamental e média será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. Mas vejam bem, o prazo é de acordo com o Plano Nacional de Educação. Então, isso, de uma época para outra, pode ter mudança aí. Conteúdos curriculares de educação básica, diretrizes, difusão de valores fundamentais de interesse social aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, deve fazer parte dos currículos. Orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. E para a população rural, os sistemas precisam fazer adaptações de acordo com as peculiaridades da vida rural e de cada região. Conteúdos curriculares e metodologia apropriada às necessidades e interesses dos alunos e das escolas do campo. Então, existe a famosa pedagogia da alternância. A adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e condições climáticas, lembram que eu tinha falado. A adequação à natureza do trabalho rural. Detalhe importante aqui também, fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, não pode simplesmente fechar, precisa manifestação dos órgãos que normatizam esse tipo de educação. O sistema de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos, de ensino noturno regular. Então vejam aqui, os alunos que não estudaram na época própria, eles precisam ter esse tipo de educação, curso noturno. Os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base comum, base nacional comum e parte diversificada. A parte diversificada depende de cada escola. A base nacional comum, vocês se lembram da BNCC. As escolas devem atender essa base nacional comum. E a parte diversificada, ela depende das características regionais. Algumas escolas, inclusive, colocam até inglês ou alguma outra língua aqui nessa parte diversificada, principalmente no ensino fundamental. Mas esses são detalhes que precisam ser analisados diante das diretrizes curriculares desse sistema de ensino. Os currículos devem abranger obrigatoriamente na educação básica língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural, política, especialmente do Brasil. A arte é um componente curricular obrigatório na educação básica e ele precisa ser trabalhado, artes visuais, dança, música e teatro, mas tudo isso em um único componente curricular. Lembrando de um detalhe, não há necessidade de ter esse componente curricular em todas as séries do ensino fundamental, nem do ensino médio, hein? História do Brasil deve levar em conta as diferentes culturas e etnias, matriz indígena que formaram o povo brasileiro, incluindo também aí o pessoal africano e europeia, né? Obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Nesse contexto aí, precisa incluir também, olha, a cultura que caracteriza a formação do povo a partir desses grupos étnicos que a gente viu. Estudo da África e dos africanos, luta dos negros, dos povos indígenas, cultura negra e indígena brasileira, negro e índio na formação da sociedade nacional, tendo como objetivo o resgate, as contribuições nas áreas social, econômica e política,
pertencentes à história do Brasil. História e cultura afro-brasileira dos povos indígenas brasileiros. E esses dois itens aí, recomenda-se que sejam educação artística e literatura, história brasileira. Então, mas não há necessidade de ser especificamente nesse campo de educação artística, pode ser trabalhado de forma transversal. Incluir diversos aspectos da história da ciência, das artes, da cultura do Brasil e do mundo a partir das experiências e das perspectivas femininas. Por quê? É uma forma de resgatar as contribuições, as vivências e as conquistas femininas nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política. O ensino fundamental e médio, públicos e privados, é obrigatória a inclusão de abordagens fundamentais das experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares. Ensino fundamental e médio, conteúdos relativos a direitos humanos, prevenção de todas as formas de violência contra a criança, adolescente e a mulher, educação alimentar e nutricional. Esses itens podem ser incluídos no currículo através de temas transversais. Então, não há necessidade de se colocar cada componente curricular desses temas aí. Pode ser trabalhado em temas transversais. Outro detalhe aqui, é obrigatório no ensino fundamental e médio a exibição de filmes de produção nacional, integrados à proposta pedagógica, sendo a sua exibição obrigatória no mínimo 2 horas por mês. Educação digital com base no letramento digital e no ensino de computação, robótica e outras competências digitais. Esse deve ser componente curricular do ensino fundamental e médio, mas lembre-se o seguinte, não necessariamente em todas as séries. E a BNCC atual já estabelece diretrizes para a educação digital. É bom vocês darem uma olhada lá. A educação física, ela é um componente obrigatório, mas ela pode ser facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos, aquele que estiver prestando serviço militar e amparado pelo Decreto-Lei 1044, esse fala em algumas situações de doenças. Que tenha prole. Vejam que aqui não está dizendo que só as mulheres serão liberadas da educação física se tiver filhos. Aquele que tem prole, tem filho, pode ser liberado da educação física, homens e mulheres. No ensino fundamental, a partir do 6º ano, é obrigatória a língua inglesa para todo mundo. Outro detalhe aqui previsto na LDB. Qualquer componente curricular de caráter obrigatório na BNCC, hoje, precisa aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo MEC. Então, ninguém pode criar lá na BNCC mais componente curricular do que o estabelecido lá atualmente. Pessoal, chegamos ao final desse tema e agora a gente se encontra na próxima aula. Obrigado pela compreensão de vocês. Até mais.